Olá, amada igreja, graça e paz, mais um vídeo de encorajamento, um vídeo falando acerca da palavra de Deus para encorajar os irmãos em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades. Sempre temos algo de Deus para as nossas vidas. E hoje vamos estudar acerca de um tema no qual tem sido usado diferente do real sentido. Por exemplo, libertação. Então tem muitas pessoas hoje que estão orando por libertação e não compreendendo o que o termo libertação está tentando mostrar ali naquele texto ou na vida, no cotidiano da pessoa. E hoje vamos estudar sobre libertação e arrependimento. Lá em Marcos capítulo de número 5, versículo do 1 ao 14, vai nos mostrar a história da cura de um endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Lá em Mateus fala Gadareno, mas é o mesmo texto e é a mesma situação que acontece ali. Nós não vamos fazer uma leitura específica desse texto, mas vamos por versículos. E no versículo de número 1 e 2, onde Jesus chegava, algo acontecia. O que nos diz esse versículo? Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gezarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então veja bem, onde Jesus chegava, ele atraía uma multidão. Nós vemos nos relatos bíblicos, na história dos evangelhos, 4 evangelhos, que por onde Jesus passava, algumas coisas aconteciam. E agora ele chega na terra dos Genezarenos, dos Gadarenos, e ali, só que não sai uma multidão ao encontro dele. Pelo contrário, vai sair um homem possesso de espírito imundo. E veja bem, porque este homem vivia no sepulcro? Nós vemos ali que saía do sepulcro ao encontro de Jesus um homem possesso. Mas e a pergunta, por que este homem vivia no sepulcro? Ninguém mora num sepulcro, ninguém vive num cemitério, não é verdade? Ou seja, há pessoas que vão ali para cuidar, há pessoas que trabalham ali. Porém, para morar, dificilmente você vê isso. Pode até ser que hoje tenha, mas com casa, tranquilo. Mas esse homem é diferente. Nós vamos ver aqui agora o porquê que ele vivia no sepulcro. Versículo de número 3 diz: o qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Cadeias aqui significa o quê? Significa que estava ali preso. E nem onde eles colocavam ele para ser preso, aquilo ali não suportava aquele homem. Ou seja, aquele homem ali, possesso de espírito, aquele homem, aquelas cadeias não segurava aquele homem. Por isso ele vivia ali no sepulcro. Mesmo muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Ou seja, o versículo de número 4 vai nos relatar isso, vai nos mostrar dessa forma, que nem as cadeias, nem os grilhões. O que significa isso, meu irmão? Eles amarravam aquele homem com correntes nas mãos e nos pés, e nem mesmo essas correntes poderia conter a fúria daquele homem possesso por espírito imundo. Agora vocês imaginam como não era a vida dessa pessoa, longe de tudo e de todos, possessa, os espíritos tomaram de conta do corpo daquele homem, e aquele homem vive no sepulcro sozinho, e nós vamos ver mais, andava de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que vida que aquele homem levava! Ou seja, aquele homem já está fora de si. Aquele gadareno agora, ele não tem mais o controle da vida dele, mas o Espírito tem todo o controle da vida dele, e o levava para o sepulcro, e as cadeias não poderiam contê-lo, e andava nos montes clamando e se ferindo com pedras. Olha a situação daquele homem. E a família, como é que está apreensiva para saber o que está acontecendo com ele? Talvez a mãe e o pai estão ali, não pode chegar perto do filho porque já não é mais o seu filho, agora é o espírito imundo. Aquelas pessoas daquela cidade já não poderiam prendê-lo porque nada o segurava, ele era mais forte. E hoje, meus queridos, ainda há pessoas que são possessas por espírito imundo, pessoas que se tornam fortes não por si mesmo, mas por aquele que habitou a vida
dessas pessoas. Pessoas que sofrem, que precisam de libertação, que precisam que algo aconteça na vida delas. Aquele homem se feria com pedras, enquanto hoje estão precisando dessa libertação, que já não tem mais o controle da situação. E no versículo de número 6, nós vamos ver de 6 a 8, o encontro com Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha só, meus queridos, aquele homem que nada segurava, agora ele vê ali o dono da vida. Agora ele consegue enxergar Jesus vindo. E a primeira coisa, quando alguém tem um encontro real com Cristo, é encurvar e adorar. Até os espíritos imundos o submetem. Até os espíritos imundos têm que se encurvar diante do dono da vida, diante do Criador de todas as coisas, aquele que está no controle. E exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, agora o espírito que estava atormentando aquele homem disse para Jesus: não me atormentes. Aquele espírito imundo conhece a Jesus, sabe quem é Jesus, e sabe que Jesus tem todo o poder, e sabe que Jesus é maior do que tudo nessa terra. E agora aquele homem, ele pede para Jesus, ele não mais está atormentando aquele gadareno, mas agora ele está pedindo para Jesus não atormentar antes do tempo. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. Jesus disse uma palavra: saia deste homem. E agora aqueles espíritos, ele tem que obedecer à ordenança de Cristo. Aqueles espíritos, eles têm que sair. Mas por que eu estou falando espírito, sendo que era espírito imundo? Porque Jesus vai fazer uma pergunta: qual é o teu nome? Versículo de número 9. Respondeu ele: legião é o meu nome, porque somos muitos. O que é uma legião, meus queridos? Muitos demônios. Se um demônio já causa tristeza na vida de uma pessoa, imagina aí vários demônios. Como que será a vida desse homem, desta pessoa? Com certeza nada vai segurar ela. Se um espírito já é forte, veja lá vários espíritos. Por isso aquele homem nada o segurava. Por isso aquele homem vivia sozinho, a clamar pelos montes, pelos sepulcros. Por isso aquele homem já estava a ponto de todos os esquecerem e deixarem para lá, deixarem viver daquela forma. Ninguém tentava mais nada, porque já não havia mais esperança. E agora o Senhor Jesus vai trazer esperança para a vida deste homem. Versículo de número 10 e 12. O Espírito se submete a Jesus e lhe faz o pedido. Que pedido é esse? Senhor, não deixe eu sair fora do país. Senhor, não me deixe vagar por aí. O Espírito está pedindo agora, por favor, a Cristo. E Jesus vai permitir que eles entrem nos porcos, que estava alguém ali levando os porcos, uma manada de porcos, e aqueles espíritos adentram os porcos e ambos caem no precipício, no mar, e se afogam e morrem todos. E aqueles homens que estavam conduzindo os porcos fugiram e foram contar para o povo, e o povo não queria Jesus ali, ficaram com medo de Jesus. Mas o foco principal dessa história não é o povo, não é aquelas pessoas que expulsaram Jesus dali. Mas aquele homem foi liberto dos espíritos malignos e principalmente se arrependeu dos seus pecados, e Jesus lhe deu uma missão. Lucas capítulo 8, versículo 36 até o 39, que nos diz o seguinte: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Meus queridos, olha só o que está acontecendo. O povo vendo aquilo ali, aquelas pessoas que assistiram o fato, foi contar para as outras, e todos com medo expulsaram Jesus dali. Mas aquele homem, ele principalmente, ele não só foi liberto. Temos que tomar cuidado com essa palavra, libertação e arrependimento, porque muitas pessoas pensam que a pessoa está no vício, a pessoa está vivendo contrário a Deus, elas precisam ser libertas daquilo ali. Liberto é quando está possesso por demônios. É quando não tem o controle da situação. É quando alguém toma a vida e direciona a vida, como esses espíritos fez com esse Gesareno.
Arrependimento significa a pessoa mudar de vida, a pessoa que está ali em sã consciência, que sabe o que está fazendo, que não está possesso. Ou seja, muitas pessoas aí fazendo orações para a libertação do álcool, da prostituição, das drogas, e a pessoa não precisa muitas das vezes de libertação. A pessoa precisa arrepender, saber que isso está prejudicando, e ela precisa ter um encontro real com Cristo. A palavra do Senhor nos fala também que a pessoa que tem um espírito imundo dentro de si, e aquele espírito imundo sai do corpo daquela pessoa, aquela pessoa põe a sua vida em ordem, mas se Jesus não habitar aquele coração, aquele espírito imundo, ele volta trazendo mais sede. O que significa a palavra sede? Perfeição. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então não adianta nada a pessoa ser liberta de espírito imundo, a pessoa ali ter uma vida tranquila, se ela não tiver um encontro real com Cristo. Se Cristo não for o centro da vida dela, os espíritos vão voltar e vai trazer mais sede, e vai destruir a vida dessa pessoa. E temos que tomar cuidado com isso, temos que pregar isso. As pessoas hoje precisam de arrependimento quanto ao vício, quanto às coisas, e assim a possessão, assim pessoas são dominadas pelo espírito imundo e precisam ser libertas por esse espírito imundo. E aqui nós vemos que esse homem, ele não só foi liberto do espírito imundo, da legião, de tantos demônios tomando de conta da vida dele, mas também agora ele quer seguir a Jesus, ele quer servir a Jesus, e diz para Jesus: eu quero ir contigo. E Jesus diz: não, vai, você tem uma missão, vai aos teus, volta para tua família, dá um abraço no teu pai, na tua mãe, nos teus familiares, nos teus amigos, chega ali e conta para eles tudo o que Deus fez na tua vida, seja um evangelista, seja um pregador, e de anunciar o evangelho. Aquele homem sai a pregar por todos que encontra na rua, em qualquer lugar, ele sai a falar do que Deus fez na sua vida. Lembra de mim, eu sou aquele homem que você não conseguia sustentar, que ninguém poderia me parar. Eu sou aquele homem que vagava pelo sepulcro, que estava ali nos montes. Eu sou aquele homem que não tinha o controle da minha vida, e quem controlava era o inimigo. Mas Jesus veio para me libertar, Jesus veio para me salvar, Jesus veio para me dar uma nova vida, e eis que agora eu vou anunciar Ele em todos os cantos. E assim aquele homem o fez. E a pergunta para você, né? É alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? É alguma coisa que Deus não possa fazer pela tua vida, pela tua família, pelos teus amigos? Será que eles precisam ser libertos de algo, ou precisam se arrepender? Será que temos pregado a verdade para que essas pessoas compreendam a verdade, para que essas pessoas sejam libertas verdadeiramente, se estão com o espírito imundo, ou se elas precisam se arrepender e colocar a vida diante de Cristo e viver uma vida justa para a honra e glória do Senhor? Tomemos cuidado com a verdade, com as doutrinas que têm sido pregadas hoje, com a facilidade. Hoje é culto de libertação e as pessoas entram ali sóbrias, as pessoas estão ali sóbrias. Muitas das vezes eu repreendo todo o espírito maligno sobre essa vida, espírito de tentação, espírito de prostituição, espírito disso, aquilo, outro, e a pessoa está sóbria ali na frente da igreja ou no banco, e não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque essa pessoa não precisa ser liberta de espírito imundo. Essa pessoa precisa de arrependimento, precisam se arrepender. E não é só essas pessoas, como nós também, cristãos, nós precisamos nos arrepender, porque nós somos pecadores e falhos, não somos melhores que ninguém, e jamais seremos perfeitos. Só um, que é esse Jesus que aparece na história, mudando vida, transformando, tirando pessoas do cativeiro, libertando de espírito imundo, fazendo pessoas se arrepender e ter uma nova vida. E essas pessoas têm anunciado este nome para que outras vidas sejam alcançadas por este nome que liberta, que cura, que transforma e dá direito à vida eterna. Na última palavra é de Deus, a última palavra é de Cristo. O que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo no seu casamento? O que está acontecendo com seus filhos? O que está acontecendo com seus pais? O que está acontecendo na sua história? O que está acontecendo no seu emprego? O que está acontecendo em geral no mundo? A solução é esse Jesus, que até os espíritos imundos se submetem, que até esses espíritos dizem: Senhor, porque verdadeiramente Ele é Senhor de tudo e de todos. E com essa palavra eu venho te encorajar. No nome de Jesus, vidas são libertas e se arrependem para servir e ser livre. No nome de Jesus, você
tem a mudança de vida e mudança da história. No nome de Jesus nós temos a solução para os nossos problemas, e no nome de Jesus nós temos a paz que excede todo o entendimento. Este nome é poderoso, esse nome tem poder, esse nome pode mudar a sua história. Aleluia, creia, confia, chame, clame por ele. Se arrependa, meus irmãos. Procure se apresentar diante dele como alguém que não tenha de que se envergonhar. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Muda o que precisa ser mudado. Volte ao primeiro amor, lembre de onde caiu e ergue a cabeça e siga em frente. Deus jamais vai virar as costas para você, Deus jamais vai te esquecer. Jesus é a solução para os seus problemas e Ele é Filho do Deus Altíssimo, o Deus soberano que está no controle de todas as coisas e toda a história. Louvado seja o Senhor por isso. Eu creio na libertação, eu creio que vidas vão ser transformadas, mas eu creio também que nós precisamos nos arrepender. Todos nós, a raça humana, precisa se arrepender e humilhar diante daquele que vive e reina para todos sempre. E com essa palavra eu encerro este vídeo, porque a palavra vai continuar no seu coração. O Espírito Santo vai continuar falando a sua vida, assim como ele tem falado a mim. Que ele esteja com você dia após dia, te sustentando, fortalecendo e fazendo com que você venha crer na palavra, na doutrina, nas verdades bíblicas contidas na Bíblia Sagrada, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus possa realizar um milagre na tua vida, na tua família. Que Deus possa fazer algo sobrenatural no teu coração, na tua história, na vida do seu filho ou da sua filha, no seu casamento ou na vida dos seus pais. Não sei, Deus sabe. Que Ele possa agir com poder e glória sobre nossas famílias, sobre a igreja, e nos fortalecer dia após dia, e que nós possamos saber que há um nome sobre todos os nomes, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e é o nome dele é que nós rendemos glória, honra, majestade e poder. A ele seja a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Graça e paz.